Olá, como você está? Torço para que você esteja muito bem. Nossa conversa hoje, neste episódio, é sobre numerologia. Gostou da ideia? Já vai deixando o seu like, caso você tenha gostado do tema. Semanalmente, sempre um novo episódio estará no ar aqui no Acontece Podcast, com tema e convidado diferente. Por isso é importante você se inscrever no nosso canal para ser informado quando for publicado um novo episódio por aqui no Acontece Podcast. O que é numerologia? Ela pode interferir e mudar o destino de uma pessoa? Sobre estas perguntas e outras dúvidas, nós vamos transcorrer aqui no decorrer do Acontece Podcast sobre numerologia. Converso hoje com Márcia Pugliese. Márcia Pugliese é terapeuta humanista e numeróloga. Como formação, ela se formou na Academia em Direito e Psicopedagogia em São Paulo. Desde pequena, empenhou-se em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos 19 anos, quando peregrinou por diversos grupos, viagens, escolas e pesquisas. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Hoje, com mais de 18 anos de profissão, além de ser autora das interpretações de numerologia no programa Conheça-te, ministra cursos de angiologia, numerologia básico, avançado, empresarial, sinastria, interpretação e análise transacional. Ela é colunista semanal do blog Cartão de Visitas no portal r7.com, colunista mensal da revista Samadhi, de São Paulo. Converso com Márcia Pugliese. Márcia, desde já, muito obrigado por você aceitar aqui o convite em participar do episódio de número 22 do Acontece Podcast. Para falarmos sobre este assunto que é de grande interesse e grande busca pelas pessoas, que é a numerologia. Seja bem-vinda, Márcia. Eu, Márcia Pugliese, numeróloga, agradeço a oportunidade de participar do Acontece Podcast, pelo convite. Estou aqui para responder, para conversar, tudo o que for necessário sobre esta ciência, a numerologia. Muito bem, para darmos início aqui à nossa conversa, o nosso bate-papo com a Márcia Pugliese. Márcia, o que é numerologia? A numerologia é uma ciência, ela é um estudo, ela não é adivinhação. Mostra que cada letra do nosso nome, a data do nascimento, tudo isso traz energias para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E eu sempre falo que quando a gente nasce hipoteticamente com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda. Pai, mãe, irmãos, filhos, alguns relacionamentos faz parte, precisamos, uma troca na nossa evolução. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. Então a numerologia sempre vai sinalizar os melhores caminhos. Como você disse, a numerologia, ela é uma ciência baseada em estudo. Este estudo e esta ciência, com certeza, tem um objetivo, não é verdade? Qual o objetivo do estudo da numerologia? Bem, o objetivo da numerologia é fazer com que as pessoas possam identificar e se orientar com suas potencialidades, compreender melhor os seus dons, os seus talentos, Porque através da numerologia, do nome, da combinação do nome que nascemos, todas as letras, nós vamos ter bastante elementos para identificar ponto por ponto da nossa vida, bem como pela data do nosso nascimento, dia, mês e ano. Então, por exemplo, quando nós observamos um nome, as vogais desse nome, elas mostram a nossa essência, aquilo que nós trazemos no mais profundo do nosso eu, da nossa alma. As consoantes do nosso nome de nascimento traduzem a nossa aparência,
como nós nos apresentamos para o mundo, como as pessoas nos enxergam, né? Por isso que existe até aquela frase, né? As aparências enganam. Às vezes enganam mesmo, porque o que a gente traz na alma, nem sempre a gente externa, né? A gente demonstra. E isso é uma questão de preservação, de proteção. O nosso nome inteirinho, eu falo que é o nosso destino, é o nosso caminhar na vida. Então, nós nascemos, cortou o cordão umbilical e nós temos uma trajetória até passar para um outro plano, até, né, deixarmos essa dimensão. Isso é traduzido pelo nosso nome de nascimento inteirinho, letra por letra. A data do nosso nascimento, dia, mês e ano, é a nossa lição de casa, a nossa lição de vida, é aquilo que a gente ficou devendo para o universo, é a matéria que nós não passamos de ano. Então, nós viemos para aprender essa matéria, né? A gente fala que é a nossa missão, mas não é essa missão que todo mundo acha que é fora, né? Eu tenho a missão de ser bom, de ajudar o outro, isso também. Mas é a missão daquilo que nós precisamos desenvolver para evoluir. Então, o objetivo do estudo numerológico é ajudar a gente a se conhecer, a descobrir as nossas potencialidades, fortalecer aquilo que nós trazemos de melhor e minimizar aquilo que nós temos de mais denso, de sombra, né, na nossa vida. Estamos conversando com Márcia Pugliese, numeróloga. Márcia, como a numerologia define o estudo de uma pessoa e quais são os benefícios em nossa vida? Gostaria que você falasse também um pouco sobre o mapa numerológico, Márcia. A numerologia ela vai definindo muitas coisas, né? Ela vai mostrando passo a passo aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós temos mais forte no nosso mapa. Isso tudo é muito decodificado, né? Porque todos nós, pelo nosso nome de nascimento e pela nossa data de nascimento, nós temos de 3 a 4 números fortes que se repetem muito, aparecem muito nas combinações e nas somatórias. Então, nós precisamos identificar ponto a ponto, porque assim, não existe um número só negativo ou só positivo. Todos os números têm positivo e negativo, e cabe ao estudo numerológico, né? Outro dia me perguntaram: Márcia, estudo numerológico é diferente de mapa numerológico? Não, é a mesma coisa. A única coisa que a gente fala estudo porque eu estou estudando letra por letra, data por data de uma pessoa, que não deixa de ser um mapa, né? Quando a gente decodifica esses pontos, a gente mapeia toda uma circunstância de vida e a gente entrega um mapa para que a pessoa possa seguir. Então, esses são os benefícios. Eu tenho um cliente que fala que nós deveríamos aprender a numerologia desde a escola da infância, porque ele fala que a numerologia é um trabalho de base que ajuda a gente a descobrir, né, as nossas potencialidades e minimizar o percentual de erros na vida. Porque quando a gente entende ponto a ponto do nosso nome, o que o nosso nome nos traz, isso fica bem mais fácil para a gente ir decodificando, né? Que é o mapa numerológico, aquilo que nós falamos, o mapa e o estudo. Por exemplo, o nosso primeiro nome é a chave que abre portas na vida. Por exemplo, Márcia é a chave. Maria Aparecida, a chave é o Maria. Luiz Eduardo, a chave é o Luiz. Então, nós podemos identificar essa força e usar para virar a chave mesmo, para acessar pontos importantíssimos do nosso caminho, da nossa vida, da nossa estrutura. Nós temos os sobrenomes, né, que nós herdamos dos nossos ancestrais. Então, o sobrenome de mãe, ele mostra muito a nossa força do sucesso.
a força dos nossos relacionamentos, ele nos ajuda a brilhar. A parte da nossa espiritualidade, da nossa saúde, vem do sobrenome de mãe. Bem como o sobrenome de pai é a energia do levantar da cama e para a luta, e para a vida, né? Ele nos encaminha para a vida, o arregaçar as mangas, ir lutar, entre aspas, no bom sentido, e ser proativo. Essa é a função do sobrenome de pai. O pai, ele traz muito o impulso profissional, a realização. A mãe traz o brilho e o sucesso. E o sobrenome de pai traz a realização. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm o sobrenome de mãe, eu não tenho, né? Mas quando a gente conhece pela numerologia, a gente supre de alguma forma. Por exemplo, vocês que estão nos seguindo, nos ouvindo, nos vendo, vocês sabiam que cada letra do nosso nome tem a frequência de um aroma, de um número, de uma nota musical, de uma cor, de um alimento? Então, muitas vezes, se a gente não tem um ou outro sobrenome ancestral, a gente pode suprir com uma cor ausente. É muito comum. Nem todas as pessoas têm todas as cores, porque nem todas as pessoas têm todas as letras do alfabeto no nome. E isso é muito legal, porque de alguma forma traduz pontos importantíssimos para que a gente possa desenvolver, evoluir, não é? Bem como num mapa, num estudo numerológico, a gente consegue identificar os planos de temperamento. Tem pessoas que trazem muitas letras no plano físico, que são aquelas pessoas reativas, aquelas pessoas, né, que reagem rapidamente, que usam muito físico, são as pessoas mais agressivas. Também temos o plano mental, que são aquelas pessoas que pensam demais, racionalizam tudo. Outras vibram mais no plano emocional. O plano emocional são aquelas pessoas mais passionais, mais choronas, né? Aquelas pessoas mais vitimistas. E o plano intuitivo, que é o que todos nós deveríamos usar e abusar, né? Porque a intuição não falha. Até eu gostaria de dar um toque em relação à intuição. Intuição é até usar, né? Vocês que estão aí nos seguindo, nos ouvindo, o que é a intuição? É a primeira percepção, é a primeira sensação que vem. Guarda, essa é legítima. Às vezes nós podemos estar numa guerra. Se o nosso coração está em paz, calma que já deu tudo certo. O teu eu está te avisando que está certo. E às vezes você pode estar num parque de diversões, no paraíso, mas seu coração apertou, deu aquela sensação ruim no plexo, né? Aquela friozinho na barriga ruim, já está sinalizando esse não é um caminho adequado. Então a intuição nós deveríamos usar sempre de uma forma muito positiva. Bem como os alimentos, né? Então existem pessoas que precisam se alimentar de certas cores, e isso é muito legal porque são alimentos muito saudáveis. Por exemplo, as pessoas que não têm a letra no valor do 2, que são as letras B de bola, K de que bom e o T de tatu, seria bem indicado se alimentar com laranja, mexerica, cenoura, abóbora, manga, damascos, mamão, porque quando as pessoas comem e ingerem esses alimentos, eles são metabolizados para as células com a frequência faltante. E as pessoas entram num equilíbrio muito satisfatório, principalmente porque quem não tem a frequência do laranja tem dificuldade na comunicação. Aí as pessoas me perguntam muito assim, né? Porque as cores, existem letras na vibração do 1, que é o A, o J e o S, que é a frequência vermelha. Acabei de falar a frequência do laranja, que é o B, o K e o T. A frequência do amarelo é o C, o L, o U. Do 4
a frequência é o D de dado, MV. Do 5 é o ENW. Do 6 é o FOX. O 7 é a frequência GPY. Do 8 é o H, o Q e o Z. E do 9 é o I e o R. Sendo que o 1 a vibração é vermelha, o 2 a vibração é do laranja, o 3 a vibração é do amarelo, o 4 a vibração é do verde, o 5 a vibração é do azul claro, o 6 a vibração é do azul índigo, o 7 a vibração é do violeta, o 8 a vibração é do rosa e o 9 a vibração do dourado. Né? As pessoas me perguntam, o branco é a reunião de tudo isso daí. Todas essas cores, quando nós colocamos juntas e giramos a tabela de Newton, né, que a gente aprendeu na escola, vira branco. O preto é frequência, ele não é cor, ele é frequência, tá? Então, a gente só deve usar preto quando está bem, porque o preto, ele blinda. Quando estamos bem, o que tá bom não sai, o que tá ruim não entra, mas quando nós estamos mal e colocamos preto, o que tá ruim não sai, o que tá bom não ajuda. Por isso, tomar cuidado com o preto quando não estamos bem. Porém, em relação a essas cores, às vezes as pessoas me perguntam, Márcia, mas o que são alimentos azuis, né, violeta? São os alimentos violáceos. Então, berinjela, beterraba, repolho roxo, uvas, açaí, cebola roxa, alho. E é aquela história, quando a gente ingere, a gente metaboliza para as células e entra numa frequência super aceitável. Márcia, teria alguma semelhança e qual seria a diferença entre mapa numerológico e o mapa astral? É real mesmo, as pessoas me perguntam muito, Márcia, mapa astral, mapa numerológico? Então, os dois, eles se complementam, mas são coisas completamente diferentes. O mapa numerológico, ele vai estudar o nome da pessoa, o nome de nascimento, com a data do nascimento. No mapa numerológico, a gente não precisa do horário. Agora, o mapa astral é uma foto que é tirada do céu, como se fosse, né? Na hora do nascimento. E ali tem as posições planetárias, como está a mandala astral, né? O planeta, como está o céu naquele momento, os planetas, como eles estão. Por isso que precisa do horário do nascimento, para saber direitinho as posições, para poder ter as definições. Porém, um complementa o outro. E na leitura, ambos têm que dar o mesmo resultado. Ambos vão dar a mesma orientação. Relacionado aos aspectos da vida de uma pessoa, a numerologia pode ajudar, Márcia? A numerologia, ela pode muito mudar e mostrar situações na vida de uma pessoa, sim. A partir do momento em que ela mostra e conscientiza todos os pontos que aquela pessoa traz e que pode fortalecer, e quando ela muda uma assinatura, né, que ela põe uma assinatura num equilíbrio mais satisfatório, com as letras na combinação correta, uma assinatura legível, com certeza essa pessoa terá um super resultado, bem como o equilíbrio da residência. A gente consegue colocar letrinhas para corrigir tudo isso, né? Corrigir os aspectos. Às vezes, uma casa, ela está numa frequência numérica que traz restrições, a pessoa se sente presa, a pessoa se sente engessada, não flui do jeito que a pessoa precisa, o lado sentimental, o lado financeiro e profissional. Então, o estudo numerológico, ele vai justamente trazer condições, o estudo de uma residência, para a pessoa com algumas correções simples, colocando uma letra ali numa posição correta na porta de entrada, mudar completamente a frequência e a vibração de um lugar.
Então, o estudo numerológico ajuda a mudar muitos aspectos da vida. Porém, eu sempre falo que quem muda é a pessoa, né? O estudo numerológico, ele é uma ferramenta, ele é um direcionador. O estudo vai ajudar você a usar a ferramenta correta na sua vida. É aquela história, né? Tem um parafuso para ser parafusado. Você pode parafusar com um alicate? Às vezes até consegue, mas não vai ficar um trabalho perfeito. Se você parafusar com uma chave de parafusos, uma chave de fenda, né? Porque aí você vai usar a ferramenta correta. A mesma forma, a numerologia nos ajuda nessa questão. Então, eu sou fã desse estudo milenar. São mais de 27 anos de profissão, né? 24 anos me comunicando sobre isso nos meus programas, lives e tudo mais, podcasts como esse que nós estamos, sempre trazendo benefícios, ajudando a pessoa, o ser humano a se conhecer melhor, né? Então ele ajuda sim, ele vai mostrando pontos possíveis. Não tem que ter medo, né? Porque a numerologia não está ligada à religião. Ela mostra tendências e não sentenças. O estudo numerológico que eu faço tem a base pitagórica, mas eu uso aspectos importantes de outras técnicas cabalísticas, orientais, maia, inca, asteca, andina, porque vários povos se utilizaram da numerologia ao longo dos tempos. E é uma ciência muito poderosa que nos ajuda até os dias de hoje. Pena que foi se perdendo com o tempo e em muitos aspectos a gente, né, precisa resgatar novamente, mas tem ajudado muitas pessoas. Conosco no 22º episódio do Acontece Podcast, Márcia Pugliese, numeróloga. Márcia, em relação às empresas, a numerologia pode ajudar o empresário ou a empresária que está nos acompanhando agora? Eu faço muito estudo com empresas, projetos. Tenho certeza que você já comeu uma pizza de uma empresa que foi estudado pela numerologia. Você já comeu e tomou um iogurte, um sorvete, comprou um carro, tem conta num banco, né? Já comprou um eletrodoméstico, enfim. São empresas que se utilizam muito do estudo numerológico. Eles não lançam um produto no mercado sem fazer o estudo do nome, a cor da logomarca, a data para ser veiculado na mídia, né, correta, a data correta. Então, o empresário ele se beneficia muito. É que eles não vão dizer por ética e porque existem ainda tabus, pessoas que se souberem não vão comprar o produto. Então, eles não anunciam isso. Mas é muito comum, porque quando nós estudamos uma empresa, nós analisamos a razão social, que tem que estar redondinha com o objetivo da empresa. Nós analisamos a marca, o logo, né, a logomarca, as cores que combinam com a frequência daquela empresa. Tem um númerozinho de ativação que vai ajudar a ter melhor resultado em relação a relacionamentos, né? A empresa com clientes, a empresa com parceiros, fornecedores, funcionários, porque não adianta ter uma mega estrutura e não ter cliente. Da mesma forma, não adianta ter um monte de cliente e não ter uma estrutura que respalda. Esse númerozinho de ativação, muitos já devem ter visto, são números mínimos em algum cantinho de uma etiqueta, de um produto. Você pensa que é um código de gráfico, alguma coisa assim, na realidade é esse número de ativação, que também vai fidelizar, vai credibilizar a marca. A gente estuda numa empresa os preços, existem combinações que eu ensino, os preços que fluem melhor, né? Um orçamento, um produto, sei lá, tudo que envolve preços, valores dentro de uma empresa, a gente tem
as combinações corretas. Isso é ensinado para o empresário. É um estudo muito completo. É um estudo que pode ajudar realmente a empresa, o empresário, a ser bem-sucedido. E eu sempre falo que é importante porque uma empresa bem-sucedida, né, girando redondinho, tendo lucro, prosperando, ajuda a colocar o pão na mesa de muita gente. Então é muito importante essa empresa estar altamente equilibrada, estudada, para que ela possa fluir de uma forma muito satisfatória. É lógico que existe os altos e baixos naturais. Faz parte, todo negócio tem momentos melhores, momentos nem tanto. Mas o importante é saber que dentro disso tudo tem uma super oportunidade de acertos. E eu sempre falo que dá certo sim, né? Então eu gosto muito, eu sou muito feliz em fazendo o estudo numerológico de uma pessoa, bem como o estudo numerológico de uma empresa, de um projeto, dos bebezinhos que vão nascer. A gente já ajuda os pais, os familiares a entender a potencialidade daquela criança que está chegando na família. Então, tudo são pontos bem importantes e positivos, né, para que a gente possa realmente evoluir, crescer. Até porque eu sempre falo em todas as minhas apresentações, os meus programas, que a gente nasce com o dever e com o direito de ser próspero e feliz em todos os sentidos da vida. Né? Uma pessoa próspera, ela é bem-sucedida, ela tem saúde, ela tem um bom relacionamento com a família, com os amigos, profissionalmente falando. Então, a numerologia nos ajuda a chegar nesse patamar, né? Nessa rédea, as rédeas da vida nas mãos, direcionando de uma forma mais assertiva, de uma forma mais próspera, mais fluida. E é para isso que a gente está aqui e a numerologia nos ajuda integralmente nisso. Márcia Pugliese, numeróloga, conversando conosco aqui no 22º episódio do Acontece Podcast. Márcia, quem gostaria de falar com você, até mesmo para tirar mais algumas dúvidas que venha a ter, como pode te encontrar? Bem, as pessoas que querem entrar em contato comigo, eu tenho algumas mídias, né? O meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial, o meu canal do YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial também. Mas para entrar em contato e agendamento, eu peço que entre em contato pelo meu WhatsApp, mensagem de voz ou texto, que é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Bem, eu quero me despedir, agradecendo demais a oportunidade dessa participação. Gratidão pelo convite, viu? Fico muito feliz em fazer esse trabalho novamente com você. A todos que estão aqui nos seguindo, né, observando, parando para ouvir essas explicações tão importantes, eu me coloco à disposição. Eu sei que a minha agenda às vezes está um pouquinho apertadinha, comprometida, mas eu sempre atendo todo mundo com muito carinho, com muito respeito, até porque o sucesso de vocês, né, é o meu sucesso também. E eu sempre procuro concluir as minhas participações fazendo um convite para você que está aí, ó. Vamos dividir a nossa vida em passado, presente e futuro? Bem, passado é uma história, não dá para mexer uma vírgula. Podemos trazer as experiências do passado para não cometer os mesmos erros, mas o que passou, passou. Quem vive de passado fica em depressão, então presta atenção nisso, tá? Não dá para ficar no porque eu fiz, porque eu não fiz, porque foi, porque não foi. Não, já foi. Futuro é um mistério, a Deus pertence. Eu não consigo mexer no futuro. E quem vive lá no futuro, o que vai ser, meu Deus, será que eu consigo? Vive fora da linha do tempo.
fica com crise de ansiedade, com crise de pânico, porque não pode mexer lá, né? O que existe realmente para todos nós é o hoje, é o aqui e é o agora. Por isso se chama presente. O presente da vida, o presente do hoje. E o convite que eu faço para você é viver intensamente o hoje, o aqui e o agora. Um beijo no coração de todos, gratidão pela oportunidade mais uma vez. E eu me despeço, Márcia Pugliese, numeróloga. Conversamos no episódio de 22º do Acontece Podcast com a numeróloga Márcia Pugliese, terapeuta humanista e numeróloga, colunista semanal do blog Cartão de Visitas no portal r7.com, colunista mensal na revista Samadhi de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, segue a nossa gratidão por nos acompanhar e interagir conosco. Lembrando que estamos nas plataformas digitais, no YouTube, o Spotify, o Encore.fm, no TikTok, Facebook e Instagram. O Acontece Podcast é uma realização do MS Press e contamos com a colaboração na produção da Flávia Fernanda. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.